Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica, 1 Crônicas, capítulo 29, finalizando aí a história e o reinado de Davi, porque nós iremos para a 2 Crônicas e aí dar uma sequência com o reinado de seu filho Salomão. Então, as últimas palavras aqui de seu pai, Davi, né? Ele vai ali agora ter um momento de oração e consagração do filho dele ao reinado. E no capítulo 29 nós vemos as ofertas voluntárias. E a lição que nós temos aqui é que um líder que tem um coração voluntário, ele gera isso naqueles que estão debaixo de sua liderança. Então olha o versículo 3, fala assim: além disso, por amor ao templo do meu Deus, dou para o templo do meu Deus o ouro e a prata particular que tenho, fora tudo quanto preparei para o templo do santuário. Então, fora tudo aquilo que Davi já tinha preparado para o templo, ele pegou a prata, ele pegou recursos seu e deu de coração voluntário para o templo do Senhor. E aí olha o versículo 6. Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel e os chefes de 1.000 e de 100, junto com os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias. Então isso incentivou aqueles que estavam embaixo de sua liderança para também ter um coração voluntário. Então um líder íntegro, um líder que tem um coração segundo o coração de Deus, ele gera virtudes sobre aqueles que estão debaixo de sua liderança. Olha o versículo 9. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que esses fizeram, pois as ofertas ao Senhor, as ofertaram ao Senhor com integridade de coração. Estavam alegres por estar fazendo aquilo. E o rei Davi também se alegrou muito. E aí, do versículo 10, irmãos, até o 19, nós temos uma adoração de Davi, uma oração misturada com adoração, misturada com revelação, muito magnífica. E eu quero ler para vocês. Versículo 10 fala assim: então Davi bendisse ao Senhor na presença de toda a comunidade. Ó Senhor, Deus de nosso pai Israel, bendito és tu, de eternidade em eternidade. Ó Senhor, tu é a grandeza, o poder e a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, o reino é teu, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e há força e poder na tua mão. Na tua mão está a exaltação e o fortalecimento. Olha o 13 agora, irmão. Agora te damos graça e louvamos o teu glorioso nome, ó nosso Deus. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudesse fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti e damos a ti do que é teu. Porque somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como foram todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, não permanece para sempre. Então Davi ele está adorando o Senhor e está tendo a revelação que toda aquela oferta voluntária, ela é do Senhor, ela veio do Senhor. Então Davi não está dando nada para o Senhor que o Senhor não tenha dado para ele. Então tu vê o nível de revelação e adoração que está acontecendo nesse capítulo. Ó Senhor, 16, ó Senhor, Deus nosso, todas essas riquezas que ofertamos para construir um templo ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda sua, não é nossa, é sua, isso aqui pertence a ti. Deus meu, eu bem sei que tu sondas o coração e que te agradas da retidão. Na sinceridade do meu coração, ofereci voluntariamente todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo que se encontra aqui ofereceu voluntariamente. Ó Senhor, Deus de nosso Pai,
Abraão, Isaque e Israel. Conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição e esse pensamento e encaminhe o coração deles para ti. Olha o versículo 19 agora, irmãos, para a gente aqui terminar. Dá a meu filho Salomão um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para cumprir todas essas coisas e construir o palácio para o qual tudo preparei. Então, nesse finalzinho, eu oro para que Deus nos dê um coração voluntário, um coração sensível, obediente, para obedecer os mandamentos do Senhor, para observar os preceitos do Senhor, os testemunhos do Senhor. Eu tenho falado que nós estamos vivendo um tempo onde a graça ela é gigante, ela é maravilhosa, ela é hiper, mas essa hipergraça ela foi distorcida a ponto de acharem que a lei ela foi cancelada ou abandonada. Não é isso que nós aprendemos com Paulo. Não é isso que nós aprendemos observando aqueles que andaram com Jesus e aqueles que andaram na presença de Deus. Os mandamentos são as normas, são o padrão de si, como nós crescemos em relacionamento com Deus. Então ninguém subirá ao monte do Senhor sem mãos limpas e coração íntegro. Então nós precisamos ter a lei do Senhor escrita em nossos corações. E por isso eu peço, como Davi falou, dá a meu filho Salomão um coração íntegro para guardar os teus mandamentos. Que Deus nos conceda esse coração reto, esse coração inclinado, disposto a obedecer e observar a lei do Senhor, que haja um tempo onde a lei do Senhor seja escrita em nossos corações, que possamos amar a lei do Senhor, assim como o salmista no Salmo 1, no Salmo 19 e principalmente no Salmo 119, nós vemos um amor, uma paixão pela lei do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, e aí depois continua aqui sobre as ofertas de sacrifício, e no finalzinho, irmãos, eu achei algo muito interessante sobre a morte de Davi. Fala que ele reinou 33 anos em Israel e 7 anos em Hebrom, e ele reinou 40 anos. E eu nunca tinha parado para pensar, o 40 ele é muito presente na Bíblia. Por exemplo, Moisés ele subiu 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, aí ele desceu com as tábuas de pedra, e aí aconteceu todo aquele lance com o bezerro de ouro, ele teve que voltar, ele ficou mais 40 dias e 40 noites. E aí eu pensei, só falta agora dizer que Salomão também reinou 40 dias. E aí eu fui pesquisar lá em Gênesis, em Samuel, e realmente o filho de Davi, Salomão, ele reinou 40 anos também. E aí, irmãos, olha que interessante, Jesus ficou 40 anos no deserto, certo? Vocês lembram bem disso. Mas vocês sabiam que quando Jesus ele ressuscitou, ele também ficou 40 dias na terra, irmãos? Cara, esse 40 é muito forte, muito presente na Bíblia. Deus gosta de trabalhar com 40. Alguns dizem que a cada 40 anos uma geração nova é levantada. Que o tempo aí, mais ou menos, de uma geração é 40 anos. E olha aqui, ó, versículo 1, irmãos. Eu anotei aqui, ó. Capítulo 1, versículo 3. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes do reino de Deus. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias dando testemunho ali da sua ressurreição aos seus discípulos, irmãos. Isso foi magnífico. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, o quanto o 40 é presente na Bíblia. Irmãos, nós terminamos então a nossa visão panorâmica, tá? Não é uma visão microscópica, não é uma visão aprofundada em cada capítulo, mas ela é muito válida, ela é muito enriquecedora, ela nos alimenta, é o nosso pão diário, tá, irmãos? Então, 1 Crônicas foi o livro escrito aí por Esdras, pelo menos na tradição judaica, acredito que foi ele que escreveu. E, irmãos, eu já ia esquecer de compartilhar com vocês uma coisa que eu notei aqui, e isso eu não posso deixar de falar. Olha o versículo 29, irmãos.
de 1 Crônicas, nesse mesmo capítulo aí, no capítulo 29 e versículo 29. Isso eu não posso deixar de compartilhar com os irmãos, é muito forte. Ó, os atos do rei Davi, desde o princípio até os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, nas crônicas do vidente Samuel, do profeta Natã e do profeta ou vidente Gade. Então, 3 profetas estiveram presentes na vida do rei Davi: Natã, Gade e Samuel. E o que eu quero dizer com isso? Que governantes que querem ser segundo o coração de Deus, eles andam com homens segundo o coração de Deus. Eles andam com profetas. Se você quer ser um governante, se você quer ser um bom político, se você quer ser um bom líder, ande com pessoas proféticas, anda com pessoas que são amigas de Deus, porque os verdadeiros líderes são esses que têm profetas em suas vidas, ou seja, tem amigos de Deus, não profetas no sentido de homens que profetizam, mas homens que são tementes a Deus. Amém? É isso, irmãos. Graça e paz. Fui.